Vou contar uma história para vocês, tá? E vão fazendo o filme aí, tá? Bom, a razão de eu estar trazendo essa história hoje é para... Eu já trago o porquê disso, o final disso. É para que vocês saibam que vocês podem fazer qualquer coisa, independente de que um ser humano diga para vocês que você é capaz ou não. Independente de que, se esse fosse um curso pago, com diploma no final, vocês poderiam estar gastando um recurso e talvez não fossem ser um profissional da área. Da mesma forma, vocês estão num curso que é, entre aspas, informal, estão aprendendo do mesmo jeito e podem sair daqui profissionais capacitados, gabaritados. Ok? Quem vai decidir isso é você. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar de uma criança. Essa criança, uma criança da nossa realidade, né? Nossa classe social, vamos colocar assim. A gente sabe que não é fácil, mas no tempo dessa criança era bem mais difícil do que hoje. Criança que nasceu doente, com toda a sorte de doença que vocês imaginarem, era sempre da pior forma. Imaginem uma catapora numa criança hoje. Imagina essa criança com o dobro de bolhas estourando na pele. Essa criança teve isso de uma forma muito violenta. Ela teve problema respiratório. Era uma criança que não podia correr, não podia brincar. É uma criança que ficava destacada das outras por não poder estar junto dos amiguinhos que brincavam de pique. Antigamente era isso. Era brincar de pique, jogar bola, pique alto, pique tara, corre o tempo todo. E essa criança nunca participava dessas brincadeiras. Ela era a criança que tinha medo de tudo, era a criança que tinha medo de escuro, que tinha medo de barulho de bujão de gás, que tinha medo da bruxa, do cara do armário. Essa criança tinha medo de tudo isso. Era a criança que servia de chacota. Era a criança que quando tinha uma pipa, alguém vinha, pegava a pipa dela, que ela não brigava, ela não batia, ela era boba. A criança era a boba. Era aquela criança, a otária, que todo mundo tira sarro com ela. Era essa criança. Pense nessa criança. Com 7 anos, essa criança, os pais dessa criança se separaram. Mãe para um lado, pai para o outro. Numa situação como a nossa é complicado, a gente sabe disso. E para onde foi a autoestima dessa criança numa situação como essa? Onde ela só tinha como heróis o pai e a mãe. Não tinha amigo, tinha irmãos mais velhos, mas os irmãos, enfim, não tinha essa visão que tinha que dar atenção para essa criança. Essa criança era o filho mais novo de 7 irmãos e essa criança passava por tudo isso já. Essa criança aprendeu a cozinhar com 8, 9 anos de idade, porque com os pais separados, os pais precisavam agir a vida, trabalhar, etc. E não tinham a visão, por estar perdidos num mar de problemas, que a situação financeira já coloca, a criança acabava ficando em segundo plano. Então essa criança aprendeu a cozinhar, porque ela tinha que comer. Então quando tinha comida dentro de casa, ela abriu o armário e via a comida, ela cozinhava, quando não tinha, ela não comia. Essa criança ficou 7 dias com um casco de frango, almoçando e jantando. É só para vocês terem ideia do que essa criança passou. Como essa criança ela não corria, ela não brincava, na escola era difícil, ela não entendia o que estava acontecendo, ela não prestava atenção na matéria, porque com essa carga de problema em casa, como é que vai estudar? Se isso não fosse bastante, essa criança entrou numa escola que o pai, numa tentativa desesperada de dar o melhor para o filho, botou numa escola particular, na época, e nessa escola particular, sobe o nível, a roupinha é melhor, né? Hoje em dia é mais tranquilo, hoje em dia não tem muito isso, mas desse período especificamente era assim.
Se uma criança tinha sei lá, um brinquedo da época, um carrinho de pilha, ela era rica, né? A criança que não tinha condição tinha um carrinho de plástico. A situação era essa. Essa criança nesse colégio, ela passou por uma situação e que hoje tem até nome. Hoje deram nome, mas antigamente não tinha nome. Antigamente o professor botava de castigo, o professor batia na mão, botava de castigo no milho, o cara para a parede. Hoje em dia isso é até crime se bobear. Não é assim que é visto hoje? Mas antigamente não era assim não. E eu quero destacar uma situação que essa criança passava que era regular. Ela não passou isso uma vez, era regular nessa escola, nessa sala de aula. E o que essa criança passava era exatamente isso. Fulano, vem cá. Professora, tá? Professora e o aluno. Fulano, vem cá. Vem cá. Tudo bem? Tudo bem? Responde. Vem cá, só tem essa roupa? Você não toma banho, não? Que roupa imunda, seu preto imundo. Que coisa horrível. Você não toma banho. Olha só quanta poeira na sua roupa. Vai sentar. Vai, seu preto imundo. Essa criança passava por isso uma vez por semana. Dentro dessa escola. Eu vou parar aí, em questão de sofrimento. Mas está na cara de que essa criança tinha tudo para dar errado. Ela podia se revoltar, ela podia virar um bandido tranquilamente. Tinha todas as desculpas possíveis para isso acontecer. Ao invés disso, além disso, era uma criança que não falava, então os pais dessa criança nunca souberam disso. Nunca souberam. Os irmãos nunca souberam, os parentes nunca souberam disso. Caramba, tinha que ter uma saída. Né? Ele precisava ser criança. Quando ele entendeu que ele podia criar, fazer alguma coisa, ele começou a fazer. Então, enquanto todo mundo comprava brinquedo, ele fazia os brinquedos dele. Então ele pegava resto de madeira, papel, fazia recorte, colagem. Tinha muita destreza nisso e ele começava a fazer os brinquedos. E os brinquedos chamavam mais atenção do que os brinquedos que eram comprados. E aí, as outras crianças, ele já um pouquinho maior, começaram a prestar atenção nele. E ele, tendo passado por tudo isso, era o cara que inventava as brincadeiras, os campeonatos de futebol ele que fazia, as camisas ele pintava, botava número, escrevia o nome do jogador na camisa, e fazia campeonato de futebol, e fazia campeonato de polícia e ladrão. As brincadeiras eram todas ele que fazia as brincadeiras. Ele começou a chamar a atenção pelos brinquedos que ele fazia. Eu não sei se vocês se recordam, se pegaram isso. Alguém lembra do estilingue? Estilingue? Alguém lembra da tiradeira, que era um elástico? A tiradeira dele não era um pedaço de pau com elástico. A tiradeira dele tinha cabo, era pintado, botava nome, era lixadinho. Então as atiradeiras que ele fazia as atiradeiras para todo mundo. Ele precisava brincar, ele tinha que dar um jeito, ele encontrou esse jeito, nesse período, nessa infância. Ele fazia todas as armas, tanto de um lado quanto do outro. Fazia e dava para todo mundo. Ou seja, quando tinha brincadeira de polícia e ladrão, quem era o primeiro a ser chamado? Era aquele desprezado. Não, vamos lá no fulano, porque o fulano vai fazer o revólver assim, fazer o revólver assado, vai fazer o brinquedo assim, vai fazer o boneco assim, vai fazer o campeonato assim. Ele fazia até taça de madeira, ele fazia. Para o campeonato de futebol ter um troféu lá para comemorar. Então, olha o caminho que ele tomou, olha o caminho que ele escolheu. Tentou estudar do jeito que deu, pais separados, ele ficou adulto muito cedo. E eu acredito que Deus iluminou esse menino a ponto dele conseguir discernir isso e entender que ele já era adulto naquela idade. Entender que ele tinha que trabalhar. Ele vendia doce, ele vendia picolé na rua, picolé na praia. E ao mesmo tempo, a faixa etária dele ia no mercadinho roubar suco, botar suco aqui na cintura. Era normal, muito normal isso. Entrar no mercado,
Pô, tinha um arroz e ovo lá, não, tem que ter um suco. Ia no mercado, ficava 5 minutos, botava na cintura e saía. Era assim ou não era? Super normal, super normal. E ele não fazia isso. Por isso ele era o otário, ele era o bobão, ele era o que apanhava. Em suma, 90% desses espertos, que era do convívio dele, já morreram. E o bobão está vivo. Esse bobão conseguiu terminar aí seu segundo grau. Hoje em dia pensa em faculdade e está aqui dando aula para vocês. Esse sou eu. Se alguém disser para vocês que vocês não podem fazer alguma coisa, não receba isso, cara. Não receba. Não é diploma que vai fazer você. Papel aceita qualquer coisa. Você assina ali, aceita qualquer coisa, mas o seu caráter, a sua linha de pensamento, como você quer se projetar, o que é que você quer ser. Vai correr atrás e vai ser. Vai ser. Na primeira aula aqui, eu disse para vocês que eu não era professor. Uma doutora viu o vídeo e me chamou e perguntou: por que você não é professor? Por quê? Você detém um conhecimento e tem uma turma na sua frente que está te ouvindo. Por que você não é professor? E na aula seguinte eu disse que era professor. Às vezes a gente precisa ouvir essas coisas. Então não interessa a situação que você vive, não. Interessa o que você quer ser. E como você conduz isso. Você pode pisar em pessoas para ser alguém melhor. Para que fazer isso? Vai ser melhor? Se você pisar nas pessoas para ser alguém melhor? Vai ser melhor se você se vingar de quem te fez mal? Os meus amigos de infância que faziam isso comigo, os que não estão mortos não me pedem ajuda. E olha que eu não sou ninguém. Sou ninguém. Tá claro? Dá para fazer um filme? Eu sei que muitos aqui têm histórias parecidas com essa. Eu sei que tem. E às vezes a gente fica se recolhendo num cantinho e querendo... eu não presto para nada, eu não sou nada. E não é por aí. Não é por aí. Né? O sol nasceu para todos, a gente sabe. Agora, ir atrás da sombra é com cada um. Porque sol demais queima. E atrás da sombra certa é com você. O sol nasce sobre o justo, sobre o injusto. Tem muito safado aí que está se dando bem. Tem. Está se dando bem. Agora, quem é cristão aqui sabe que a vida não acaba aqui. Né? Ok?